falar do núcleo, é assim, você não vai pregar. Eu vou te dar um texto, uma frase, e você vai testificar daquilo que eu quero fazer com a sua vida, para que meu povo creia que eu faço. Então eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Quantos aqui estão passando um momento de bonança? Está tudo bem na tua vida? Queria que você levantasse a sua mão. 2, 3. Fica com o braço levantado, por favor. 1, 2. Ali é uma família. 1, 2, 3, 4. Levando em consideração que quantos por cento da igreja está aqui hoje? Uns 30%? De toda a membresia? Menos, né? É um número pequeno, né? Então, amém por isso. Porque a palavra que eu tenho é justamente para você que não está vivendo um tempo de bonança. Queria que os irmãos abrissem lá em 2 Reis 6. Essa palavra foi me entregue ontem no núcleo, através da pastora Edna. E tem uma frase aqui que Deus me incomodou para falar para a igreja, que eu estava vivendo e que talvez você que está sentado aí esteja precisando ouvir isso. Capítulo 6, 2 Reis 6, finalzinho do versículo 15, diz assim: ai, meu Senhor, que faremos? 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Eu quero frisar essa frase. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Abra os seus olhos, amados, para ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Amém. E eu desde casa até aqui, hoje eu tive um dia muito atribulado, fiz de tudo para parar, ler, orar. Não aconteceu, não foi possível. E agora no finalzinho, perto de eu vir para cá, já ia se levantar um espírito de confusão lá em casa. E eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, chega, não vou discutir isso. E eu vim para a igreja, orando, pedindo a Deus para que falasse comigo, para que passasse para a igreja aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. E veio essa pequena passagem e essa frase: peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Essa passagem fala sobre Eliseu, né? Eu não sei se todos aqui conhecem esse texto, já ouvi algumas pregações sobre isso. E havia uma guerra, né? Uma rixa, uma briga entre Síria e o povo de Israel. Se você for ler lá no começo, para você entender o texto, o povo da Síria, o rei da Síria, né, estava se levantando contra o povo de Israel. E toda vez que o rei da Síria tentava algo contra o povo de Israel, Deus usava o profeta Eliseu, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, e revelava ao profeta o que o rei da Síria estava tramando contra o povo de Israel. E aí o rei da Síria se enfureceu em determinado momento e chegou até a achar que tinha alguém no meio do povo da Síria, X9, né, um X9, infiltrado, porque tudo que ele tramava dava errado. E aí eu estou vivendo uma situação
que interessante, Deus sempre me mostra em sonho, ou aqui na igreja, através da palavra lida, através de uma pregação, ou no rádio, pregações que eu escuto no rádio na madrugada. E recentemente eu tive um sonho muito real, algo relacionado ao que eu estou vivendo pessoalmente. E eu fiquei tão perplexa com aquilo que, quando eu acordei, eu falei assim: meu Deus, como tu és fiel, Senhor. Tu não deixa nada em oculto. Tu não deixa nada escondido. Se alguém, amado, está tramando alguma coisa contra você, contra a sua vida, descansa no Senhor. O Senhor sabe. Ele está vendo. Não se preocupe. E a minha mãe tem o costume de falar assim para mim: cuidado. Você abre a sua casa para todo mundo. Você cuidado, porque as pessoas entram na sua casa, mexem nas suas coisas. E às vezes quem está ali dentro da sua casa está te traindo. Eu falo assim: eu não tenho nada com isso. Eu não vou ter uma vida de convívio com pessoas onde eu fico sempre com o meu pé atrás, pensando o tempo todo se aquela pessoa está maquinando algo contra mim. Isso é ele com Deus. Se ele está maquinando, é ele com Deus. Eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. E amados, né, esse texto foi entregue à pastora Esma para me entregar ontem, no finalzinho do núcleo, quando a gente ora pelos pedidos de oração. E aí entra a questão do moço de Eliseu, né, que o rei da Síria arma um cerco, não sei se é essa a palavra certa, né, contra o povo de Israel na madrugada, na noite, né? E lá no versículo 14 está assim: então enviou para lá Israel cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Esse de noite, quando eu lia, eu pensei assim: caramba, o diabo manipula tudo, né, nas tuas costas, achando que está escondido, né? No oculto, né? Onde ele trabalha. E um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Esse era o moço do profeta, o Eliseu. Foi ele quem levantou, abriu a porta e viu que eles estavam cercados de inimigos. E o profeta onde estava? Tranquilo. Você vai ver que o profeta estava tranquilo. E muitas das vezes a gente está como esse moço aqui do profeta. Assustado, desesperado, apavorado, né? Aí logo depois vem a palavra, né? Aí ele diz: ai, meu Senhor, que faremos? Quem aqui nunca falou isso, né? Diante de uma situação. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? E aí vem a resposta do Senhor para você. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu ouvi uma frase, eu tenho um pastor, um primo que é pastor, me pastoreou numa outra igreja, e ele tinha o costume de falar uma frase que eu nunca mais esqueci. Toda vez que eu me vejo num aperto, eu declaro essa frase. Eu falo essa frase, eu declaro essa frase, que é: eu com Deus, eu sou a maioria. E é isso que Deus está falando aqui. Você com Deus, você é a maioria. E o que o profeta fez aqui? Ele fez com o moço, né? Ele orou, botou a mão, eu creio que ele botou a mão nos olhos, né? Porque ele só conseguia ver humanamente. Ele só conseguia ver o exército do inimigo. Ele não conseguia ver o exército do Senhor. E o profeta orou e pediu ao Senhor para que ele pudesse ver. E ele viu quão grande era
o exército do Senhor que estava ali ao redor. Então, amados, por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua provação, seja enfermidade, seja seu filho, seja o seu casamento, peça, faça essa oração aqui, ó, para que o Senhor abra os teus olhos espirituais, para que você veja aquele exército que o Senhor colocou a teu favor. Aleluia! Amém, amados? Não se desespere. Eu sei que tem momentos que eu estou vivendo um momento assim que eu estou sentindo assim um reboliço muito grande na minha vida. Eu até estava conversando com a pastora Edna, hoje eu estava conversando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, eu não consigo ver fisicamente, né, com os olhos carnais, mas eu sinto uma atmosfera assim muito grande em torno da minha vida com Deus, em torno da minha família, da minha casa. E assim, eu sinto que é algo muito forte de Deus, muito grande de Deus, e eu falo para Deus, Senhor, o que tu está preparando? Eu sei que é algo muito grande, e vem um temor, né? Porque você não sabe se você está pronto para aquilo. Mas como quem faz é o Senhor, e como quem capacita é Ele, você simplesmente tem que estar disponível. Você está disponível para isso? Eu estava sentada ali orando e eu estava pensando assim, eu tenho recebido tantas palavras aqui nessa igreja, muita palavra de confirmação, já fui muito exortada, mas ultimamente muita confirmação daquilo que Deus tem para a minha vida. Nos louvores, na palavra ministrada, lamentei não estar aqui no domingo para ouvir o Diel pregar, eu estava com as crianças. E tem me alimentado muito, tem me fortalecido muito. E a palavra que o pastor pregou sobre o mundo muito pequeno para nós dois, fui provada na mesma semana. Pastor, foi na semana que o pastor Francisco não pôde estar no núcleo. A pastora Edna também não poderia estar no núcleo. E não adivinha não que é pecado, sobrou para alguém. Esse alguém fui eu. Ela falou assim, amém, Jesus. E Deus só quer, amado, um coração disponível para fazer a obra dele. Não feche o teu coração para aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu, durante um tempo, resisti muito em relação a algo que Deus colocou na minha mão aqui nessa igreja, que foi o ministério infantil. Eu, desde outra denominação, da outra igreja, eu sempre rejeitei. Não. Chegou aqui, eu não tive nem a oportunidade de dizer não, porque jogaram assim na minha mão. Toma aí. Aí a liderança do ministério mudou, passou para outra irmã, a irmã Andréia. Eu estava com a tia Leinha, ajudando, dando suporte. E aí passou para a irmã Andréia. E aí a Andréia já veio conversar algumas coisas comigo e falou assim, Jesus, aquilo que eu mais temia está me sobrevendo. Por quê, papai? Que mistério é esse? Amados, Deus quer nos tratar. Aquilo que você acha que você não pode, Deus vai mostrar para você e para os outros que você pode. Amém. Porque não é você. Você simplesmente vai ser um canal. Então, Deus conta com vidas, com pessoas. Quando você mudar o teu foco do teu problema e virar o teu foco para o reino, você vai começar a experimentar coisas na tua vida, naquele teu problema, que você vai ficar assim, ó. Que é o que está acontecendo comigo. Eu estou falando do que me é próprio. Eu tenho vivido isso. Quanto mais Deus coloca coisas na minha mão do reino, mais coisas na minha vida pessoal estão acontecendo. E eu fico assim tão atordoada com Deus, porque as coisas estão acontecendo com uma velocidade tão grande, que eu só oro assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda a caminhar, porque eu não me vejo merecedora, não me vejo capacitada, mas aprove Deus que fosse assim. E não é diferente com você. Você que se julga pequenininho,
você que se julga menorzinho, é esse que Deus quer usar. É com você que o Senhor conta. Porque Ele também contou com Eliseu e com o moço de Eliseu. Quem era o moço de Eliseu? Não fala nem o nome dele. Quem era ele? Mas Deus permitiu que ele visse o que Deus estava preparando para o povo dele. E ele pôde contemplar o exército do Senhor. Então, ao invés, amado, de você murmurar, de você reclamar, de você achar que só o seu problema é maior do que o de todo mundo, dá graça já pela bênção que você vai receber. Amém. Eu me policio muito nisso nas minhas orações. Eu evito o máximo de pedir. Eu sempre oro em gratidão ao Senhor. Sempre gosto de agradecer ao Senhor por tudo. Amados, eu estou vivendo algo assim. O núcleo realmente, quando o pastor falou logo no começo que precisava de 4 casas, imediatamente veio e falou assim: a sua vai ser uma. E não vai ser só a sua casa não, eu quero aquele quintal inteiro. Ontem nós oramos no meu quintal, da ponta do portão até o fundo. Para vocês terem uma noção, ontem eu enterrei um tio meu, da parte do meu pai, que mora na casa atrás da minha. Foi uma morte assim, repentina. Eu saí de casa por volta de umas 5h30 da tarde para ir no mercado. Estava tudo bem. E quando eu volto com as bolsas do mercado, tinha um monte de gente no meu portão. E aí eu estranhei, eu disse, esse monte de gente no meu portão, trânsito engarrafado. Uns primos meus que eu não via há muitos anos, da parte do meu pai. Aí eu ri, brinquei, disse, está acontecendo alguma coisa aqui? Aí um dos meus primos da parte do meu pai disse assim, tá, o que houve? Morreu alguém? Eu disse, morreu. E esse primo meu, ele é muito brincalhão, a gente nem dá crédito porque ele fala, porque tudo que ele fala é piada. Aí você tá de palhaçada, né? Ele falou assim, não, tô falando sério, o tio Zezinho morreu. Eu disse, mentira, eu saí daqui ainda há pouco, tava tudo bem. Não, ele morreu sim. Eu disse, morreu como? Teve infarto. Como assim? Como foi isso? Eu falei assim, não, eu vou lá ver. Ele estava em casa ainda, não. Se é que eu posso dizer assim, fresquinho. Fui lá. Essa minha tia, da parte do meu pai, ela é católica roxa. Roxa. Inclusive, teve um dia até que ela jogou uma conversa para mim por causa do núcleo, porque a gente estava numa adoração e tal, e a gente estava cantando muito alto. No dia, ela esperou uma oportunidade para jogar uma piada de que a gente havia acordado ela. Levei na brincadeira, continuo amando. Não passei nada disso para o núcleo, eu comentei alguma coisa. Fui lá, amados. E realmente era verdade. Ele estava morto em cima da cama. Dei um suporte para minha tia. Avisei aos meus pais, que não moram aqui. Meus pais avisaram para minha irmã, foram buscar minha filha, porque tinha que tirar o corpo de lá e a gente não queria passar a vice. E meio a essa situação toda, o enterro dele foi ontem mesmo. Ele faleceu na segunda, ontem foi terça, e foi enterrado na terça, no cemitério de São João. E, amados, eu estava pensando assim uma coisa: como é triste você passar pela vida sem semear nada de bom. Foi aquele homem, meu tio. Aquele homem só semeou contenda, briga, desavença, desamor. Você podia contar nos dedos quantas pessoas tinham no velório dele. Isso é muito triste, amado. Que não sejamos nós uma pessoa assim. Que possamos passar por esse mundo, por essa terra, e o dia que o Senhor nos levar, que nós possamos ser lembrados com amor pelas pessoas, pelas boas obras que fizemos aqui, pelo bem que nós fizemos aqui. Não foi o caso dele. As pessoas ficaram chocadas, mas não foi ninguém, não. Tirando filho, neto, esposa e alguns representantes, sobrinhos, porque nem os cunhados foram, cunhados mesmo da família. Ninguém foi, amados.
E foi uma cerimônia assim, tão fria, tão fria. Pode fechar? Pode. Pode. Esposa e filhos. São sangues do sangue, amado. Como é triste isso? Porque ele não foi um bom pai, porque ele não foi um bom marido, ele não foi um bom vizinho, ele não foi nada de bom. Se é que você consegue imaginar uma pessoa assim, foi esse motivo. E aí eu fiquei analisando aquilo, a minha irmã estava no velório comigo, a gente veio no carro, nós dois conversando, eu falei assim, meu Deus, que tristeza isso. Como é triste você saber que aquela pessoa morreu e ela não vai estar com o Senhor, porque não vai estar mais. Muitas coisas aconteceram na família, porque ele semeou contenda, porque ele semeou discórdia, e nós não fomos chamados para isso. Como o pastor pregou aqui, seja um pacificador, seja um apaziguador. Se você vê confusão, não bota mais uma faísquinha ali não, mas se você não pode ajudar, não pode falar nada para apaziguar, sai de perto, não faça nada. Porque é muito triste as pessoas lembrarem de um ser humano assim. O que você tem feito? O que você tem deixado para sua família? O que você tem feito com as palavras que saem desse altar? Você tem vivido isso? Você tem praticado isso? O pastor pregou aqui há pouco tempo sobre um mundo muito pequeno para nós dois. E quando ele falou que na igreja onde ele estava, as pessoas viam nele uma ameaça, no sentido de liderança, vamos dizer assim, enquanto que ele mesmo estava preocupado em querer mais de Deus, isso ficou muito no meu coração, quando o pastor falou isso. Que ele não estava nem aí, ele não estava nem pensando nisso. Ele estava num momento tão tremendo dele com Deus, ele estava precisando ser restaurado, ser restituído. E as pessoas, no próprio reino, via ele como uma ameaça. E aí no núcleo eu levantei uma questão, né? Às vezes você incomoda sem saber que está incomodando. E nós temos que incomodar mesmo, amados. Mas é um inferno. Se você não tem assim incomodado ao inferno, se preocupe, tem alguma coisa errada. Você deve estar andando de braço dado com ele. Porque nós fomos chamados para incomodar o inferno. E se o diabo tem se levantado com fúria na sua vida, fique tranquilo, porque ele tem que levantar, porque senão ele não vai cair. E a Bíblia diz que ele tem que cair. Para ele cair, ele tem que ficar de pé. Mas você está de pé? O que você tem feito com aquilo que tem sido declarado aqui nesse altar? Você simplesmente entra aqui, escuta e pensa assim, isso é fulano que está passando uma tribulação, não serve para mim não. Vai embora e volta, vai embora e volta, e a tua vida não muda em nada. Eu quero te dizer que está pegando para você. Mas eu tenho que estar sempre em tribulação. Não, amados, não é que você tem que estar sempre em tribulação. Mas quando você está em comunhão com Deus e com a palavra, é tudo que o diabo não quer. É tudo que ele não quer. Então, assim, eu espero em Deus que o Espírito Santo ministre no teu coração aquilo que eu não estou conseguindo passar com clareza, mas que o Espírito Santo fale no teu coração de uma maneira mais clara, dentro daquilo que você está vivendo, e que seja eu aqui, nessa igreja, um exemplo para a tua vida. Amém, amados? Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Não tenho, porque eu fui formada assim, de uma igreja de onde eu vim, e aqui também é ministrado isso, a olhar para mim, a chamar a responsabilidade para mim. E se eu estiver errando alguma coisa, por favor, pode os pastores me chamarem a atenção. Porque eu quero ser um referencial da glória de Deus para essa igreja. Glória a Deus.
para a vida, para a sua vida. Glória a Deus. Eu não quero que os irmãos olhem para a minha vida e falem assim, ah lá, só quer aparecer. Ih, não tem nada de Deus naquilo ali. Eu quero que os irmãos olhem para a minha vida, para a minha filha, para a minha casa e vejam a glória de Deus na minha vida. Aleluia. Porque é isso que eu tenho buscado para mim, para minha filha, para minha casa. Glória a Deus. Eu espero em Deus estar passando isso para os irmãos. Amém. Agradeço muito a Deus pela igreja que eu estou. Agradeço muito a Deus pelos pastores que eu tenho. E eu realmente estou restaurada nesse lugar. Estou renovada neste lugar. Porque tudo que eu escuto aqui, eu tenho tentado, no máximo, praticar aquilo que eu escuto aqui. E passar isso para adiante. Não guardar comigo. Passar para outro. Né? Porque eu aprendi que quando a bênção está sobre a nossa vida, aquele que anda com você, a bênção salpica sobre aquela pessoa. Não guarde isso para você. Não fica guardando o seu talento só para você. Porque Deus tem coisas muito grandes nesse lugar para você, para essa igreja. E Ele precisa de corações disponíveis. Então, para isso, você não pode ficar preso aos seus problemas. Porque problemas todos nós temos. Eu creio que nossos pastores também têm. Talvez até em maior proporção do que nós. Porque eles têm um peso maior sobre vidas. E nem por isso eles pararam de pregar. E nem por isso eles pararam de fazer a obra. De cuidar da tua vida. Então não deixe que os seus problemas paralisem você. Porque Deus conta com você nesse lugar. Os pastores, os diáconos precisam de você nesse lugar. Tira um pouquinho os teus olhos do teu problema. E veja aquilo como fez aqui o moço do profeta. E volte os teus olhos espirituais para aquilo que Deus está fazendo aqui, neste lugar, a cada culto, a cada reunião, a cada núcleo. Como Deus tem falado nos núcleos, amado. Nossa, como Deus tem trabalhado naquele lugar. Eu creio que nos outros também. Eu estou falando do meu porque é onde eu estou plantada. Né? E realmente, junto é interessante que, assim, como é que Deus tem cuidado do povo, né? Dos filhos, cuidado de Deus com seus filhos. Porque ao mesmo tempo que Deus tem cuidado da minha vida pessoal, particular, tem cuidado do núcleo. E eu tenho visto assim Deus fazendo milagres no núcleo. Pessoas que estavam desempregadas não estão mais. Glória a Deus. Enfermidades que existiam não tem mais. Glória a Deus. Pessoas no meu quintal que assim ficavam das suas casas ouvindo, ontem estavam lá. Glória a Deus. E agora vai chegar mais um. Glória a Deus. Amados, é comendo o que Deus está fazendo ali. Eu não tenho palavras assim para expressar para vocês. Só é o que o pastor Francisco falou. Teria que ter assim um período, pastor, para cada núcleo assim testificar da glória de Deus. E eu creio que esse tempo vai chegar. Deus vai colocar isso no teu coração. Porque é muita glória de Deus, é muita bênção de Deus. Então para de pedir, para de murmurar, para de reclamar e glorifica o nome do Senhor. Aprenda a agradecer, aprenda a ser grato. Porque você está aqui e não está numa cama de hospital. Porque, olha, amados, eu durante um tempo, mais ou menos um ano, eu estava vivendo literalmente de renda dos outros. Como dizia minha irmã brincava comigo, eu estava falando assim, eu vivo de renda. A minha irmã é de renda dos outros, assim, dos outros. E Deus tem feito tanta coisa na minha vida, tanta coisa, em todos os aspectos, financeiro, espiritual, material, na vida da minha filha, que hoje eu dizimo ao Senhor por semana. Eu não chego mais na casa do meu Senhor sem nada para dar. Para quem um dia não tinha nada, para quem um dia recebia. E Deus me fez lembrar da passagem que fala, né? Emprestarás a muito e não tomarás emprestado. E hoje, amados, Deus está me colocando numa condição de abençoar. E graças a Deus, é uma alegria tão grande eu poder abençoar, amados. É muito bom dar. Aprenda a dar.
a dar o seu tempo, não o seu dinheiro não. Se for necessário também, aprenda a dar o seu dinheiro, aprenda a dar a sua casa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de declarar, eu declarei isso no núcleo assim que começou. E é uma passagem da Bíblia que fala: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. E eu creio que eu pratico isso. Quem está aqui, que é do meu núcleo, pode confirmar o que eu estou falando, porque eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho uma conta bancária boa, bonita. Aliás, nem conta bancária eu tinha, hoje eu tenho. Aleluia. Não me pergunte como. Eu não tinha nem cartão de crédito, hoje eu tenho 2. Não me pergunte como. Não tenho renda para comprovar, mas tenho limite no cartão de crédito. Não me pergunte como. Isso tudo, amados, milagre. Milagre, literalmente milagre. E isso tudo Deus começou a fazer quando eu voltei os meus olhos para o reino. E aí, quanto mais ocupada eu estou, mais coisa Deus me dá na minha mão. Eu falei assim: Jesus, eu não sei para onde eu corro. Eu estou num ponto, amados, que eu tive que pagar uma faxineira para limpar minha casa, que eu não estou dando conta de cuidar da minha casa. E foi assim, foi muito engraçado. Eu falei assim: Jesus, meu Pai. Amados, é muito bom depender do Senhor. É muito bom. Eu precisava limpar a minha casa, eu estava dando conta. Quando eu limpava a cozinha, o banheiro, o quarto e a sala já estava suja. Aí eu limpava o quarto, a sala, o quarto da Sara, aí a cozinha e o banheiro já estava suja. Aí lavava a roupa e fazia comida, a casa estava toda suja. Aí a roupa para passar está aqui. Eu falei assim: Jesus, eu preciso de um tempo para cuidar da minha casa. Aí, a coisa de uns 15 dias atrás, me liga a faxineira da minha irmã, falou assim: você quer falar comigo? Eu assim, até queria sim, porque eu pensei nela. Eu pensei assim: caramba, eu vou chamar fulana para limpar a minha casa. Mas eu não tinha dinheiro não, tá, amados? Não tinha não, eu só pensei. Aí eu pensei assim, para quem não sabe, os irmãos que não sabem, eu estou fazendo unha em casa. Eu não queria não, tá, amados? Fugir disso o quanto eu pude. Mas era isso que Deus tinha para mim. É isso que Deus tem para mim, pelo menos agora. E está sendo bênção, amado. Até que eu me rendi ao Senhor. Tá bom, papai, já entendi. É a unha que eu tenho que fazer. Então, me rendi e estamos lá. E aí eu pensei nesse dia assim: preciso de alguém para limpar minha casa. Acho que eu vou chamar fulano. Mas quanto deve ser uma faxina que está por aí uns R$100? Jesus. No mesmo dia, a pessoa me ligou. Estava na casa da minha irmã, me ligou: você queria falar comigo? Eu falei assim: queria, estou precisando de alguém para limpar minha casa. Quanto você está cobrando? É para mim, hein? Olha aí, é para mim. Não, é o seguinte: amanhã, assim, ó. Aí eu: tá bom, amanhã. Creio que isso é fé, né? Amanhã, eu falei assim: olha só, não tenho dinheiro não, hein? Vou fazer dinheiro ainda. Não, acho que não. Assim, Jesus, eu não gosto muito desse negócio de pagar depois não, sabe, amados? Eu gosto assim de fez, pagou. Eu detesto esse negócio: posso te pagar depois? Não gosto. Aí, amados, enfim, a irmã lá, a senhora, ela deu uma faxina. Eu sei que nesse dia eu fiz tanta unha, amada, tanta unha, que eu parei à noite, estava com o pescoço duro. E naquele mesmo dia, creia você ou não, eu paguei a faxina no dinheiro e ainda sobrou dinheiro para mim. Glória a Deus. Aí eu: Beth, tá aqui. Ela sabe que eu sou evangélica, ela me conhece há muitos anos, conhece toda a minha família. Aqui, ó. Teu salário tá aqui, ó. Mas já assim, porque com Deus é assim. Toma aí. Ela: não precisava assim, toma aí. Aí quando eu subi e fui fazer minhas continhas, sobrou, amados. Glória a Deus. Aí eu: Jesus, isso é muito lindo. Eu falo isso para Deus o tempo todo, amado. Por quê? Porque eu tirei o foco, eu tirei os meus olhos do meu problema e resolvi descansar no Senhor. Eu falei assim: Jesus, isso aqui, ó, essa situação, eu fui até onde eu pude, eu não posso mais. Agora quem vai agir é o Senhor. E cada vez que eu faço mais coisas para o Senhor, mais Deus está agindo do lado de lá. E eu fico assim, eu falo assim: Jesus, eu estou de bobeira contigo.
Porque eu falo assim com o papai, não repara não, tá, amados? Porque é meu pai, eu tenho intimidade com ele, eu falo assim com ele, ele na minha casa. Eu falo assim, Jesus, tu és Deus de coisas loucas mesmo, né? Tu faz aquele que não é ser. E amados, como eu falo de Jesus fazendo unha, olha, como Deus traz pessoas desviadas, amados, você não tem noção. Semana passada me chegou uma menina chamada Márcia. A garota nunca tinha feito unha lá com a gente. E eu ouvindo a melodia, eu escuto muito a melodia no meu celular. Estava lá, eu fazendo a unha lá da pessoa lá, fazendo pé. E papo vai, papo vem, ambiente que só tem mulher, né? Os irmãos aqui imaginam como é que não é, né? Aquele tererê todo e tal. Aí do nada ela vira pra mim e falou assim, aí tava tocando um hino na rádio, ela virou e falou assim, poxa, como é que ela falou? Eu preciso tanto na igreja, sinto tanta falta da igreja. Essa frase que ela falou. Estava fazendo o pé dela. Eu não olhei para ela. Eu continuando o pé dela, falou assim, tá esperando o que para voltar? Ela, não sei. Eu falei assim, então volta correndo, porque Jesus está às portas. Volta correndo. Ela, eu vou procurar uma igreja. Você procura assim, meu filho. Que Jesus está de braços abertos, te esperando. Pode ir que ele vai te receber. E assim, é tão tremendo, amados, porque quando você está em comunhão com Deus, com a palavra, nada te detém, amado. Não tem inferno, não tem diabo, não tem nada, amado. Porque você com Deus é a maioria. Aprenda isso. Quando vier a tribulação, mas declara, amado, o crente tem que aprender a guerrear. O crente não sabe guerrear. No Antigo Testamento tem muitas passagens que falam sobre guerra. Eu acabei de ler sobre uma. Amém? Estou errada, pastores? Não, né? No Antigo Testamento fala muito, tem muitas guerras no Antigo Testamento, estratégias de guerra. O pastor Ricardo já pregou várias vezes aqui sobre isso. E o crente não sabe guerrear. Ele tem tudo na mão e faz o que com isso? Enfia no bolso. E o diabo gosta, amado. O diabo gosta. Porque você não pratica o que Deus te deu. Declara, amado. Agora eu vou te falar uma coisa. É uma responsabilidade, né? Porque Deus vai te provar naquilo. Você pode estar certo disso. Estou falando porque eu estou vivendo. Mas não me arrependo não, amados. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você chamar a responsabilidade para você. Como diz o Giel aqui, eu gosto muito como ele fala isso. Olha para mim. Quando eu chamo a atenção da minha filha, eu falo para ela, olha para mim. Eu faço isso com alguém? Então, por que você está fazendo? Quando ela bate em alguém, quando ela arranha alguém, quando ela, às vezes, eu fico sabendo que ela soltou um palavrão porque ouviu alguém, eu chamo ela, olho nos olhos dela. Por que você fez isso? Você me vendo fazer isso? Você me vê fazendo isso? Eu bato nas minhas amigas, e por que você está batendo? Então, a gente tem que aprender a ser exemplo. Porque cobrar é fácil pra caramba. Eu quero ver você fazer. Eu quero ver você ser o exemplo. Porque apontar o dedo para quem está aqui, porque tocou errado. Mas desafinou. Mas essa palavra, sobe aqui, amado. Pede a Deus para te usar e para te trazer aqui. Eu não pedi não. Quem me trouxe foi o Senhor. Porque está aqui, só quem sabe, sobe aqui é que sabe. E tem que ter vida, né, pastor? Então, se o Senhor permitiu que eu estivesse aqui hoje falando isso para você, eu creio que é porque Ele permitiu e porque Ele viu vida em mim. E espero eu continuar a ter vida para isso. Porque eu amo a palavra do meu Deus. Eu amo a palavra do Senhor. E eu tenho tentado fazer tudo para praticar essa palavra. E Deus tem te ensinado. Você só não faz porque não quer. E você ainda não saiu dessa tribulação porque você ainda não aprendeu.
Porque você ainda está teimando com o Senhor. Que a hora que você aprender, você vai sair dela. Amém, amados? Amém. Eu não quero mais me prolongar. Sei nem que horas são. Eu tinha uma canção no meu coração, não sei se